Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos agora ouvir mais uma porção da palavra de Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 1 até ao 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, do verso 1 ao 7. Diz assim o texto: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas, elas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e eles elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Só até aqui. Fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Nós vamos decorrer em alguns textos. O tema desta mensagem é: cheios do Espírito Santo para servir. Eu quero lembrá-los, assim como meu amigo Joelson já aqui disse, a adoração está totalmente atrelada ao serviço. O cenário do qual nós acabamos de ler, de Atos, é Jerusalém. Por volta do ano 30 depois de Cristo, poucos anos depois da sua ressurreição e ascensão ao céu. Ou seja, o nosso mestre Jesus, ele veio à terra, ele cumpriu o seu propósito, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele foi assunto ao céu. Mas antes disso, ele fez uma promessa para a sua igreja, de que ele enviaria o seu Espírito Santo, ele não nos deixaria órfãos, para que tivéssemos a presença dele por perto. E dessa forma foi que aconteceu. Aquela cidade, mesmo estando em um domínio romano, ela tinha forte influência das autoridades judaicas, como por exemplo o sinédrio e o sacerdócio. Aquela igreja que outrora havia nascido no Calvário junto com a cruz de Cristo, ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, em Atos 2. E aquela igreja, no dia de Pentecostes, em Atos 2, que recebeu a autoridade do Espírito Santo, que recebeu o poder do Espírito Santo, ela então começou a crescer de forma exponencial. Porque todas as vezes que nós estamos diante da presença do Espírito Santo, é impossível que a igreja que está alinhada com os propósitos de Deus não venha a crescer. E então aquela igreja começa a crescer de forma exponencial. Ela tinha inúmeros discípulos, conforme diz em Atos capítulo 4, que aqui vai dizer que o número dos discípulos chegava a quase 5.000 homens. Mas é inevitável que quando você cresce, você não enfrenta problemas. Existiam problemas, desafios que eles estavam enfrentando sobre organização, comunicação e convivência. Ontem o pastor Oséias, ele falou algo aqui muito interessante, e eu quero me ater a isso. Você imagina só, dentro das nossas próprias casas, com as nossas esposas, com os nossos filhos, nós enfrentamos problemas, enfrentamos desafios de comunicação, desafios de convivência. Imagina só relacionado à igreja. É óbvio que daria problemas, porque nós estamos falando de pessoas de diferentes culturas, diferentes criação, pessoas que cresceram em lares distintos, alguns aqui que já nasceram no berço evangélico, outros que não nasceram no berço evangélico,
pessoas que foram criadas de uma maneira com mais carinho, com mais amor, outros que já foram criados um pouco mais afastados. E eu vou falar algo para você, isso daqui só é possível dar certo, porque Jesus está no meio de nós. Todas as vezes que a gente usa aquele texto de Mateus capítulo 18, que diz assim, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio, é um texto muito bonito, e de fato nós podemos usar para o contexto da reunião de igreja, mas se você observar aquele texto, o contexto ali é briga. O texto começa dizendo assim, olha só, se o seu irmão pecar contra ti, então você vai ter que ir lá repreender ele. Se não der certo a sua repreensão, chama mais 2 testemunhas. Ou seja, o contexto daquilo ali é briga. E só é possível dar certo porque Jesus está no centro do negócio. E depois do crescimento, então vem esse problema, esse desafio. E é por isso que a igreja então precisa parar de entrar em algumas discussões que não nos levam a lugares nenhum. A igreja hoje, a atual igreja de Cristo, perde tempo com debates na internet que não levam para lugar nenhum. Perde tempo com coisas secundárias que não nos levam para lugar nenhum, e pelo contrário, atrapalha o crescimento e o avanço da obra de Deus. Porque a cor da parede da igreja é branca, a cor da parede da igreja é preta, ou porque a doutrina de uma igreja A é assim, a doutrina da igreja B é assim. A igreja precisa parar de discutir pontos secundários, até mesmo pontos secundários da teologia. Se eu acredito que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou depois da grande tribulação, o que importa de fato é que os meus irmãos de outras igrejas tenham os mesmos princípios basilares da fé cristã, assim como eu. E assim como eu sei que nós vamos para o céu, eu também quero crer que todas as outras igrejas vão para o céu. Porque todas as vezes que eu vou orar, eu não apenas oro pela igreja DEM. É claro que eu oro pela igreja DEM, oro pelos departamentos, pelos pastores, pela liderança, mas eu também oro pelas outras igrejas. Eu falo, Senhor, abençoa o ministério do Belém, Senhor, abençoa o ministério da Madureira, Senhor, abençoa o ministério da Presbiteriana, Senhor, abençoa, Senhor, o ministério da Adelimeira. Porque todas as vezes que uma dessas igrejas ganha uma alma, não significa que nós estamos perdendo, significa que o reino de Deus está avançando e nós estamos ganhando alma para Jesus. Então nós precisamos parar de entrar em discussões que não levam a igreja para lugares nenhum. E com aqueles desafios que surgiram nessa igreja, desafios de convivência, de organização, existia uma tensão entre os judeus de fala grega, que eram conhecidos como helenistas, e os judeus de fala hebraica, que eram conhecidos como hebraístas. Os helenistas de fala grega estavam se queixando, conforme diz o texto, dos hebraístas, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Isso nos mostra que até mesmo em cenários espirituais, as diferenças humanas podem causar conflitos. Mas os apóstolos, eles não ignoraram aquele problema. Eles reúnem a comunidade e dizem exatamente o que está escrito aqui no texto, Atos capítulo 6, verso 2, que diz: os 12 convocando a multidão dos discípulos disseram: não é razoável que nós discípulos deixemos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ainda é e continuará sendo a prioridade da igreja de Cristo, porque uma igreja que não é baseada na palavra de Deus, não tem como avançar, não tem como crescer. Mas então escolhe, pois, irmãos, dentre vós 7 homens com boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, ao quais nós instituiremos sobre este importante negócio. Eles reconhecem a importância do serviço social daquela igreja e não deixam de lado. E então eles escolhem aqueles 7 homens, e os 7 homens que foram escolhidos, eles tinham nomes gregos, o que revela fortemente a sensibilidade daqueles apóstolos que eram hebraístas em escolher alguns homens helenistas. Os mesmos que estavam se queixando, os mesmos que estavam insatisfeitos com aquela situação atual das viúvas, agora então eles estão sendo escolhidos para este importante negócio. Ou seja, dessa forma, deixando de lado as diferenças que há entre mim e você, eles fortalecem a sua comunhão e fortalecem entre eles a aliança, o vínculo, e a igreja avança. Aquele resultado é imediato, mesmo para uma tarefa aparentemente simples, que era de servir à mesa das viúvas.
eles solicitam para essa escolha requisitos elevados, homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Isso revela que nós devemos fazer com excelência, independente do cargo ou da posição social do qual nós ocupamos dentro e fora da igreja. Se for lá para servir no estacionamento, você tem que ser com bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. For para servir na mesa, ali na mesa ou até nas mídias, é só para apertar um botão. Bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Vai servir no Kids? Bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Vai tocar um instrumento? Bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Porque aqui dentro do contexto de igreja, tudo aqui importa. Não existe um ministério aqui que seja mais irrelevante do que o outro. Se a gente comparar isso daqui com um motor, uma engrenagem, cada pecinha, cada engrenagem faz total diferença. Dentro de um motor, se você tirar uma pequena engrenagem, tudo desanda. Então, dentro desse contexto de igreja, tudo importa. Não importa o que você faz dentro e fora da igreja, aquilo que você faz é sim relevante, e você toca vidas com aquilo que você faz para Deus, dentro e fora da igreja. Isso me faz lembrar de uma história. A história, eu quero apenas parafrasear, eu não vou entrar nesse contexto, mas a história de Marta e Maria. Não havia, naquele contexto onde Jesus estava na casa delas, Maria estava prostrada aos pés de Cristo, enquanto Marta estava trabalhando. Nesse contexto não havia uma que estivesse errada. Não. Era necessário apenas alinhar algumas prioridades. Eu quero que você pense comigo, meu irmão, se todos aqui fossem decidir ser Maria, imagina só, a galera do estacionamento decidia ser Maria, vamos todo mundo para dentro, vamos ficar aos pés de Jesus. A galera das mídias não vai mais passar a letra no telão, vamos todo mundo ser Maria. O pessoal do Kids, dá o filho para o colo de cada pai, vamos todo mundo ser Maria. Ninguém mais ia trabalhar, ia virar um caos. O que nós não podemos deixar acontecer é que toda a igreja entre em um ativismo, um trabalho sem vida, um trabalho sem motivação, sem intencionalidade. Porque aquilo que nós fazemos dentro e fora daqui, tem que haver intencionalidade, tem que haver vida, tem que haver entrega. Por isso é necessário, primeiro, eu ter o meu coração sarado aos pés de Jesus, assim como Maria, para que eu comece a servir como Marta. Amém? Então, depois que eles escolheram aqueles homens, eles então o abençoaram com a oração e a imposição de mãos, mostrando a importância de orar e de estar sob uma autoridade, porque tudo que a igreja vai fazer precisa ser debaixo de oração. Nós estamos deixando de lado algo que é muito importante para a igreja de Cristo, que é a oração. Nós não podemos fazer absolutamente nada nesse contexto sem orar, sem pedir a direção do Espírito Santo. Ele é e sempre continuará sendo o dono da igreja. Se ele quiser mudar a programação, ele muda. Se ele quiser fazer diferente daquilo que a gente faz, ele vai fazer, porque ele é o dono da igreja. E o resultado é imediato, como diz no versículo 7, que diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Mas dentre aqueles 7 homens que foram escolhidos, havia um que se destacava, e o nome dele era Estevão. Estevão, a Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé, um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que inclusive ele foi reconhecido por realizar sinais por onde ele passava. No versículo 8, diz que Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, aquele jovem que havia outrora sido escolhido apenas para servir mesas de viúvas, ele não se prendeu a isso. Por onde quer que ele passava, se fosse apenas para servir mesa, ele servia e depois ele falava: posso orar por você? Tem alguma enfermidade? E todas as vezes que ele realizava uma oração, sinais e maravilhas aconteciam, porque ele era cheio do Espírito Santo. Não importa o lugar que Deus te plantar, você deve florescer. Porque eu não acho tão importante isso que eu faço. Meu irmão, deixa eu dizer algo para vocês, principalmente para os voluntários desta casa. Quando você está lá no estacionamento, com um sorriso no rosto, ajudando o irmão a estacionar o seu carro, não é você que faz isso,
É o Espírito Santo através da sua vida que te usa para fazer isso. As irmãs e os irmãos que ajudam ali na recepção, na porta da igreja, todas as vezes que você coloca um sorriso no rosto e você diz seja bem-vindo à casa do Pai, e você oferece um abraço para alguém, não é você quem está fazendo isso, mas é o Espírito Santo através da sua vida que está mandando abraçar. Talvez a pessoa saiu de casa naquele dia falando: Senhor, hoje eu preciso apenas de um abraço, e você foi usado pelo Espírito Santo de Deus para abraçar essa vida. Talvez quando você sobe lá no Kids, os tios e as tias que fazem parte do ministério infantil, para ensinar, para pregar, para injetar na veia dessas crianças a sã doutrina da palavra de Deus, não é vocês quem fazem isso, mas o Espírito Santo de Deus, através da sua vida, Ele está te usando para inserir a palavra de Deus no coração dessas crianças, que amanhã ou depois estarão aqui pregando a palavra, amanhã ou depois estarão servindo na mídia, amanhã ou depois estarão servindo na recepção. Essas palavras que falam através da sua boca, não é você quem fala, mas o Espírito Santo de Deus fala através de você. Até mesmo no dia em que você quem precisa de um abraço, quando você chega ferido e machucado, você diz para o Espírito Santo: Senhor, hoje eu não queria, hoje eu não estava bem para isso, quem precisava desse abraço era eu. E o Espírito Santo fala: mas hoje eu vou te usar para abraçar. E você não sabe, mas todas as vezes que mesmo machucado, você vem e Ele te usa para abraçar, você está sendo curado, porque está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Você ministra para pessoas que chegam aqui feridas e machucadas, e é por isso que muitas vezes você é usado naquilo que você mais já sofreu. Às vezes você pode se questionar assim: mas Senhor, o meu casamento já foi praticamente destruído, Senhor, o meu casamento já sofreu diversos ataques, e agora o Senhor quer me usar para ministrar para outros casais. Deus está falando para você nesta noite: sim, porque o testemunho que eu gerei na sua vida, eu quero gerar na vida do próximo através da sua. Mas Senhor, eu já passei por uma depressão tão profunda e tão dolorosa, porque o Senhor quer me usar para ministrar na vida de pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu. É porque o testemunho que eu gerei na sua vida, através da sua dor, vai gerar cura sobre a vida de outras pessoas. E é por isso que é tão difícil, é por isso que é tão árduo, é tão doloroso. Tem vezes que parece que a gente não vai conseguir, tem vezes que parece que a gente não vai aguentar. É fácil às vezes você pregar para alguém quando você está bem e a pessoa está passando pela provação. Você abre a sua Bíblia, fala um texto e fala para a pessoa: vai ficar tudo bem, porque não é você quem está passando. Mas quando é você quem está passando pelas dificuldades, pelos problemas, você precisa pregar para si mesmo. E pregar para si mesmo não é uma tarefa fácil. Quando a minha alma está aflita, quando o meu coração está despedaçado, quando parece que as feridas que tomam conta da minha alma fazem parecer que eu não vou mais suportar a dor de carregar este peso, eu preciso, assim como o salmista, olhar para dentro de mim e dizer: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Aleluia! Por que está abatida a minha alma? Eu sei que a chamada dói, eu sei que dói dentro de mim, quando quem precisa de um abraço sou eu, mas o Espírito Santo quer me usar para abraçar. Mas como eu vou fugir desta chamada? Como eu fugirei daquilo que Deus me chamou para fazer? A chamada que está sobre a minha e a sua vida é maior do que nós mesmos. Aquilo que Deus te chamou para fazer é maior do que você mesmo. Olha o que diz Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. No verso 7, para onde escaparia do teu espírito, ou para onde eu fugiria da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fazer na sepultura minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Como eu fugirei diante da face desse Deus? Ei, Jonas,
Para onde você pensa que você vai, Jonas? Se necessário for, eu envio uma grande tempestade. Se necessário for, eu agito o mar e te jogo dentro dele. E se necessário for ainda, eu faço você ser engolido por um grande peixe. Mas que você vai chegar na direção do propósito do qual eu determinei para a sua vida, você vai chegar. Mas que você vai chegar no lugar da promessa que eu te fiz, você vai chegar. Não é porque Deus é um Deus ruim, não. É porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não é porque Deus é ruim, não. É porque Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Ainda que nos dias de hoje você não entenda, ainda que nos dias de hoje você pareça não fazer sentido aquilo que Deus te prometeu, mas lá na frente você vai saber, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Oh, aleluia. Por muitas vezes eu me questionei. Eu falei: Senhor, eu sou como Jeremias. E o Senhor falava: ainda antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, te santifiquei por profeta das nações. Mas Senhor, eu sou criança, eu não sei falar. Não digas que é criança, Jeremias. Abra a tua boca e eu colocarei as palavras. A todos quanto eu te enviar, irás tu. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Então para onde eu fugirei? Para onde eu posso fugir? Hoje Deus vai elevar o nível da sua igreja no que diz respeito ao servir à mesa de filhos e filhas. Hoje Deus vai fazer subir o nível do nosso trabalho. O avivamento do qual nós tantos clamamos, nós iremos ver, mas em direção ao propósito de Deus, com jejum, com oração, com palavra. Em um momento, Jesus estava pregando uma palavra que parecia dura para quem ouvia. E as pessoas começam a levantar e a ir embora. E Jesus então vai olhar para os seus discípulos e Ele vai dizer: por que vocês não vão embora também? Peguem as coisas de vocês e podem ir. Essa palavra é dura, pode ir embora. Então Pedro vai olhar para ele e vai dizer: para onde iremos nós? Aonde? Só tu. Se coloque de pé. A vida eterna. Para onde iremos nós? Só Ele tem. Só tu tens a vida eterna. Sabe por quê? Tu és o pão que desceu do céu. Tu és fonte de vida, Emmanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, aleluia, até transborda. Pois tu és o pão que desceu do céu. Tu és fonte de vida, fonte de vida, Emmanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transborda. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas glorificam e exaltam o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.